Olá, eu sou a Tainá Farfan e o JR Entrevista está começando. Hoje estamos na sede do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social para conversar com o presidente do BNDES, Aloysio Mercadante. Presidente, é um prazer estar aqui. Muito obrigada por nos receber e por conversar com o JR. Bem-vinda, Tainá. Obrigado pela oportunidade. Estamos aqui à disposição de vocês para conversar o que você achar importante. Presidente, eu começo perguntando sobre a retomada dos financiamentos para operações de empresas brasileiras no exterior. Nós vamos conseguir retomar o espaço perdido com a Operação Lava Jato? Olha, a Operação Lava Jato ela tem uma dimensão que os juristas chamam de lawfare, ou seja, quando você persegue um adversário político usando a disputa jurídica. Isso aconteceu em muitos países e no Brasil também, mas não são só políticos que foram prejudicados porque foram perseguidos. Empresas brasileiras foram atacadas juridicamente e deixou um passivo muito grande. Você tem uma ideia, nós tínhamos em torno de 4% da engenharia do planeta. O Brasil, você pega uma ponte Rio-Niterói, por exemplo, uma ponte de 8,5 km, que é construída nos anos 70, 50 anos atrás. Se você pegar obras de engenharia que nós tivemos, estradas, pontes, de muita sofisticação, a engenharia brasileira era reconhecida mundialmente. Nós perdemos. Hoje nós temos 0,5% da engenharia mundial. Foi destruída nesse processo. E é um equívoco completo, porque em outros países você tem que punir o gestor. Se alguém se envolver com corrupção, que pague. Mas você tem que proteger a empresa, o emprego, a riqueza de um país. Mas não foi. Foi um objeto muito firme de perseguição política e a consequência é essa. O Brasil tem que aprender com essa experiência para não repetir e proteger as empresas. Para a gente voltar a exportar serviços, nós precisamos ter empresas mais competitivas, com mais escala, com mais eficiência. Como o novo PAC está trazendo muitos investimentos importantes para o país. No caso do BNDES, por exemplo, esse ano nós aumentamos em 140% o crédito nesse semestre para a infraestrutura. Estradas, portos, aeroportos, ferrovias, energia. Então, é um crescimento extraordinário. Eu vou falar uma obra para você ter uma ideia. Por exemplo, a Nova Dutra. A Dutra são 622 quilômetros, todo o conjunto, porque depois ela vai juntar com a 163. 160 milhões de veículos passam por ano. É a principal estrada do Brasil. Metade do PIB brasileiro passa pela Dutra. O que o BNDES está fazendo? É o maior financiamento de uma obra de rodoviária da história do Brasil. E a maior debênture da história do Brasil. Nós lançamos um título, nós estamos captando recursos no mercado, nós estamos com carta de fiança do Itaú, do Santander e do Bradesco, que trabalharam com a gente nessa operação, mas é o BNDES que está financiando 10 bilhões e meio de reais. No total são 16 bilhões de reais. Então a pista vai ter LED, a estrada inteirinha vai ser iluminada, vai ter 4G, a estrada inteirinha vai ter Wi-Fi, vai ter acesso à internet. Todas as 32 cidades vão ter uma via marginal para não prejudicar, 92 pontes vão ser feitas para atravessar a Dutra e não prejudicar o trânsito. Então isso vai melhorar o trânsito da Marginal em São Paulo, da Avenida Brasil, da linha vermelha no Rio de Janeiro. As pessoas vão chegar mais rápido, com mais segurança. Aquela subida ali da Serra das Araras vão ser 4 pistas, protegendo toda a mata, a licença ambiental já está dada. E nós construímos um mecanismo extremamente sofisticado. Não entra no balanço da empresa esse financiamento. O projeto, ele é a própria garantia. Como o pedágio é muito sólido ali, já passou mais de 30 anos de pedágio, o pedágio garante o financiamento. Então é uma solução criativa que vai fazer a Dutra e vai praticamente duplicar Rio Santos, Rio Batuba. Vai ser duplicada, que vai melhorar o turismo, o acesso. Então, isso é engenharia brasileira, que nós precisamos voltar. Nós estamos financiando, está para ainda um processo não concluído, uma ponte Itaparica-Salvador. São 12 quilômetros. São 2 empresas chinesas. Sendo que, se você olhar há 40 anos atrás, 50 anos atrás, o Brasil que levou a engenharia para a China para construir Três Gargantas, que é a maior hidroelétrica do mundo, porque nós tínhamos feito a Itaipu com engenharia brasileira. Então nós temos que resgatar os engenheiros brasileiros, as empresas brasileiras, fortalecer, e o mundo inteiro exporta serviço. O que o BNDES fez? Para evitar todo o ruído e os problemas do passado. Fizemos um projeto de lei alinhado com a OCDE, que são os 70 países mais ricos do mundo, quais são as práticas internacionais, incorporamos todas as recomendações do Tribunal de Contas da União para financiar empresas brasileiras que exportam serviços para gerar emprego, investimento, crescimento e modernização. Nós vamos recompor, mas é um processo, nós estamos começando bem, fortalecendo a infraestrutura no Brasil, estradas, portos, aeroportos, que o BNDES está financiando para melhorar
a economia, gerar emprego e crescimento. Só para ver se eu entendi, para fortalecer então as empresas brasileiras seria dar mais espaço? Mais crédito, mais crédito. obra, mais investimento no Brasil, porque as grandes obras estão paradas. O presidente Lula está retomando com o novo PAC grandes projetos de infraestrutura. E o BNDES, como eu disse, 140% de crescimento do crédito, as maiores obras de engenharia, e não só no rodoviário, também na parte de energia solar, eólica, tudo isso vai trazendo a engenharia de volta. E metrôs, nós estamos financiando um trem de alta velocidade, Campinas, São Paulo. Você imagina, você pega um trem, você sabe a hora que chega, a hora que sai, alta velocidade, tem Wi-Fi, tem restaurante, você não precisa ir com o carro para a Grande São Paulo, melhora o trânsito na Grande São Paulo, você pode morar no interior, como são as grandes cidades do mundo, o transporte ferroviário. Então, e é isso que o BNDES faz, ele está impulsionando a engenharia, fortalecendo as empresas, retomando a contratação de engenheiros. Por que nós geramos 1,5 milhão de empregos nesse semestre? Melhor nível de emprego do Brasil desde 2014. Estamos quase chegando ao nível de 2012, que é o melhor momento da história. 6,9% de desemprego, quando nós chegamos a ter quase 12%, 13% da população desempregada. O maior número de trabalhadores empregados da história do Brasil nós estamos tendo, mais de 101 milhões de pessoas trabalhando. A maior massa salarial real da história do Brasil, poder de consumo. É por isso que é o mercado de consumo, emprego, salário, que a economia volta a crescer, os investimentos, o índice de confiança da indústria melhorou, e o investimento na indústria, nós aumentamos em 70% o financiamento do BNDES. Quer dizer, nós estamos impulsionando uma reindustrialização do Brasil de uma forma muito promissora. A indústria automotiva, por exemplo, que há muito tempo vinha perdendo espaço, anunciou 130 bilhões de reais de investimento. A indústria de alimentos, o Brasil é 10% da nossa indústria, a produção de alimentos, nós somos o maior exportador de alimentos do mundo. E agrícola o segundo, e alimentos industrializados o primeiro. O Brasil exporta para 190 países do mundo alimentos industrializados. Anunciou 120 bilhões de reais de investimento. Nós vamos ter agora um grande pacote também na indústria farmacêutica, a mesma coisa nós estamos fazendo na indústria de papel e celulose, porque é o setor que mais gera emprego de qualidade é a indústria. Sim. É onde você tem mais inovação, mais pesquisa, melhores salários. Você pega, é uma coisa simples. O Brasil é um grande produtor agrícola. É o segundo maior exportador, é o terceiro maior produtor agrícola. Em muitos produtos nós somos o primeiro. Laranja, suco de laranja, sim, soja, você pega café, milho, às vezes nós somos segundo ou terceiro, carne de frango somos segundo, carne de suína somos terceiro, mas é um grande produtor agrícola. Só que, quando você chega em casa, a comida é agricultura. Só que a mesa, a cadeira, o prédio, o celular que você pegou, a televisão que você ligou, o avião que você transportou, o carro que veio, tudo isso é indústria. Então, onde gera mais emprego, mais qualidade de desenvolvimento, é a indústria. O Brasil precisa se reindustrializar para ter melhores condições de vida, para ter melhor distribuição de renda, para ter melhores salários. Então, o BNDES está muito olhando para a infraestrutura, também para a agricultura. 1/3 do crédito agrícola no Brasil hoje é o BNDES que faz todo o Plano Safra. Nós estamos impulsionando a indústria, a agricultura familiar. Presidente. Uma coisa, Tainá, aqui, só que nunca aparece em entrevista, eu queria aproveitar seu programa, que é difícil a gente poder falar. É por isso que eu estou falando muito. Fica à vontade, a gente quer te ouvir mesmo. 20 milhões e meio de brasileiros hoje em cooperativas. 20 milhões e meio. Faturaram ano passado 655 bilhões de reais, porque a cooperativa junta os pequenos. Ela organiza os pequenos. Ele vira sócio da cooperativa, o BNDES financia para ele virar sócio. Na cooperativa, o resultado é distribuído por todos e a cooperativa presta serviços para ele. Então, é um mecanismo que ajuda a distribuir renda e organizar o pequeno produtor. É um mecanismo muito eficiente para a gente trazer os pequenos juntos. Porque também não adianta só a gente financiar os grandes projetos. Nós temos que ter crédito para o pequeno, para o micro, para o médio produtor. Uma das formas, além da crédito direto que nós fazemos, o ano passado foram 107 bilhões de reais para micro, pequeno e média empresa. Nós precisamos fortalecer o cooperativismo no Brasil. Isso é uma coisa muito importante. As igrejas precisam entrar nesse discurso, principalmente o norte e o nordeste do Brasil, porque é mais o sul e o sudeste que tem cooperativa. Cooperativa é uma forma muito moderna, muito eficiente, muito promissora de produção. A gente vai aprofundar nesses pequenos empreendedores também, mas eu queria ainda voltar um pouquinho na sua resposta quando o senhor fala sobre os investimentos. Lula chegou a anunciar diversos
investimentos com recursos do banco, né, que somam 43 bilhões de reais, isso nos últimos meses. Só os que ele pôde ir, porque se não foi, nós anunciamos também. Eu quero que ele vá mais ainda. E ele tem defendido que esses repasses são uma decisão política. Eu queria saber do senhor, se o senhor é consultado e também como são decididos esses investimentos. O que ele quis dizer que é uma decisão política é o seguinte: nós vivemos um período, principalmente na crise de 2008, o BNDES cresceu muito, porque o mundo entrou em crise, o crédito, e o BNDES supriu as deficiências do mercado. Nós não queremos substituir o mercado de capitais, o sistema financeiro, nós queremos trabalhar junto, nós queremos induzir, nós queremos impulsionar. Mas o BNDES vinha minguando, o BNDES estava sendo achatado. O BNDES virou, na realidade, um grande financiador do Tesouro. Nós transferimos 670 bilhões de reais de recursos para o Tesouro Nacional. Não é esse o papel do desenvolvimento. Existem 525 bancos de desenvolvimento no mundo, que respondem por 10% do investimento global, 23 trilhões de dólares de ativos. Então, o BNDES não é uma exceção. Todas as economias importantes do mundo, principalmente da Ásia e Europa, têm um banco de desenvolvimento. O BNDES é um dos grandes bancos de desenvolvimento. É um banco que tem 72 anos. Nós estamos fazendo o quê? Nós estamos recuperando o BNDES. O tamanho do BNDES, a importância do BNDES. Ele não vai voltar a ser o que era antes, 4% do PIB. Nós queremos que ele dobre, que ele chegue a 2% do PIB, que é o que ele era historicamente. Então, o BNDES forte significa mais... Por exemplo, acabei de citar o caso da Dutra, que nós trabalhamos com o setor privado. Nós operamos com 3 grandes bancos. Essas debêntures que nós lançamos são feitas operações junto com o mercado de capitais. Quando veio a crise das Americanas, gerou uma insegurança no mercado, parou. Quem é que retomou? O BNDES, que lançou as 2 maiores debêntures de infraestrutura naquele cenário. Então, o banco público é uma forma de complementar. A decisão do governo foi: vamos fortalecer os bancos públicos, vamos fortalecer o investimento em infraestrutura, vamos olhar o cooperativismo, vamos olhar a pequena e média empresa, vamos gerar emprego nesse país. Isso é uma decisão política. Agora, o projeto que analisa são os servidores de carreira do banco. De 8 mil empresas públicas no Brasil, instituições, o BNDES é a mais transparente do Brasil, por todos os tribunais de contas que fizeram uma pesquisa e pela Controladoria Geral da União. Tem a transparência total. Tudo que eu estou dizendo aqui é auditável, está lá disponível, qualquer um pode acessar. E a inadimplência do banco hoje está em torno de menos de 1%. Menos de 1%, é zero qualquer coisa. O que isso significa? Qualidade do crédito, rigor no aprendizado. Então, a decisão do que precisa ser encaminhada é uma decisão por fortalecer o banco. Isso é o governo que determina, é o governo que orienta. Por exemplo, o BNDES voltar para financiar a exportação. Você pega o caso da Embraer, por exemplo, nós vamos chegar esse ano, estamos chegando aí em torno de 50 aviões. Vamos ter, inclusive, novas boas notícias para frente. Estão financiando aviões, por exemplo, para as maiores empresas americanas, para empresas da África, para empresas da América Latina, da Europa. Então, é uma empresa que gera muito valor agregado, muita pesquisa, muita inovação. Isso é uma decisão deste governo. Nós aumentamos em 136% o financiamento à exportação de produtos industriais. Então, é isso que o presidente está dizendo. Agora, o BNDES é totalmente independente, só é aprovado o que for projeto que tem qualidade, passa por mais rigorosas avaliações do rating da empresa, do risco, do tamanho do crédito, da garantia do retorno. É por isso que tem essa inadimplência. Nós vamos apresentar o resultado da semana que vem, um resultado espetacular do banco, dos melhores da sua história. O banco está crescendo de forma sólida, com total transparência, com total segurança. Presidente, eu queria que a gente falasse um pouco justamente sobre essa relação do mercado com o governo. Há uma certa desconfiança do mercado com o governo, com o presidente Lula e até com a capacidade de atingir a meta fiscal. Eu queria aproveitar toda a sua experiência política, né, e também na economia, para que o senhor trouxesse para a gente qual que é o seu ponto de vista sobre esse cenário. O que o senhor tem a dizer? Tainá, se a gente olhar a história do Brasil, durante mais de 30 anos, nós fomos o país que mais cresceu no mundo. Eu citei o exemplo aqui agora, na indústria. Nós levamos tecnologia para a China na área da construção civil, por exemplo, das grandes hidroelétricas. Eles vieram aqui para aprender a fazer indústria. Nesses últimos 40 anos, nós fomos nos desindustrializando e tendo uma taxa de crescimento muito baixa para o país, o tamanho do Brasil, com a vocação, com a história, com a diversidade que o país tem para crescer e gerar emprego. Então, o que está por trás disso? Uma visão neoliberal. A ideia é que o mercado por si só organiza o país, quanto menos Estado, melhor, Estado mínimo, privatização, desregulamentação. Só que os Estados Unidos fizeram isso, a Europa fez isso, eles se deram conta que é insustentável essa política. Porque a China engoliu o Ocidente, a Ásia está engolindo o Ocidente.
Você pega o peso que a China tem hoje na economia mundial, está chegando, dependendo do critério, já é a primeira economia do mundo, seguramente qualquer critério é a segunda. E inovando e trazendo. Por quê? Porque tem uma relação Estado-mercado de outra natureza. Eu não falo só da China, você pega a Coreia, você pega a Singapura, você pega a Ásia, a própria Índia agora. Então, nós precisamos de uma nova relação Estado-mercado. Não é um Estado grande e inchado, é o Estado necessário, o Estado que induz o desenvolvimento, o Estado que ajuda o mercado a se organizar, a se desenvolver, a crescer. E aonde o mercado não é capaz de fazer, num país do sul global em desenvolvimento, o Estado tem que entrar e suprir. Então, nos momentos, por exemplo, em que a economia está desacelerando, o Estado precisa acelerar o investimento. O Estado precisa buscar criativas, inovação, como eu citei o exemplo da Dutra, para criar... Por exemplo, o BNDES é o banco no mundo, pela Bloomberg, que mais financiou energia renovável e limpa na história em todos os países. Por isso que o Brasil é líder no G20, o país que tem mais energia limpa e renovável entre todos os 20 principais economias do mundo. Por quê? Porque é um banco público. Porque ele não está olhando o lucro do dia seguinte. Ele não está olhando a remuneração, que é totalmente indiferente para os seus servidores, porque os servidores são todos concursados, são 2.500 servidores hoje, concursados que estão olhando o Brasil, que estão olhando o longo prazo, é um capital paciente, é um capital que o único objetivo é ver o país crescer, gerar emprego, gerar desenvolvimento, gerar qualidade. Por isso é tão importante o papel do Banco Público. Ele complementa, ele trabalha junto. Em relação à meta fiscal, eu acho que o esforço que o ministro Haddad está fazendo no governo é gigantesco, porque nós herdamos uma situação trágica fiscalmente. Quer dizer, nós assistimos um populismo fiscal do governo anterior e eleitoral irresponsável que destruiu a capacidade de arrecadação do Estado, que não cobrava os impostos devidos, que não tinha coragem de tributar os mais ricos, que é isso que incomoda. Eu já tenho 50 anos nessa vida, fui deputado, senador, fui senador mais votado da história do Brasil na época, terceiro deputado mais votado, etc. Vou dizer uma coisa que eu aprendi lá no parlamento. É mais fácil você botar os pobres no orçamento do que fazer rico pagar imposto. Os mecanismos sofisticados de sonegação de evasão fiscal é uma coisa absurda. Nós estamos vivendo um mundo que a concentração de renda é cada vez mais voraz, que a acumulação financeira é cada vez mais acelerada e está se descolando do mundo real, da produção, do investimento, da vida das pessoas. Então, o que o presidente Lula está olhando o tempo inteiro? Como é que eu gero emprego? Como é que eu recupero o salário mínimo? Como é que a gente gera salário? Como é que a gente tira essa população endividada e inadimplente, que está com nome, que não consegue ter crédito, limpo, desenrola? Eu ajudei a desenvolver aquele programa na campanha. Para quê? Para a gente... E conseguimos reduzir de 75% para menos de 50% da família. Tem que continuar esse esforço. Então, o olhar dele é para esse Brasil mais generoso, mais solidário, para os que precisam do desenvolvimento, para fazer um país de todos, um país mais acolhedor, um país menos desigual, um país... E não simplesmente uma acumulação financeira de papéis que faz parte da economia, tem que conviver com isso. Mas não pode ser o objetivo do país. O sistema financeiro ele tem que servir ao Brasil e não se servir do Brasil. E isso é uma diferença grande. Eu acho que o Banco Público ajuda a trazer o sistema financeiro para que o seu papel fundamental, financiar a indústria, a agricultura, a geração de emprego e de renda. Hoje eu faço parte da FEBRABAN, que durante 55 anos o BNDES não entrava na FEBRABAN, mas hoje eu faço parte. Então nós estamos discutindo com os outros bancos também, parceria, trabalho conjunto e buscando exatamente desenvolver essa visão. Nós precisamos de uma relação mais criativa, mais parceira entre o Estado e o setor privado. Não é um contra o outro. É um ajudando o outro. E porque nós estamos convivendo com o quê? Os Estados Unidos está com mais de 800 bilhões de dólares de subsídios para a indústria. 800 bilhões de dólares o Biden colocou. A União Europeia, naquela nova geração, são mais de 800 bilhões de euros. Então, nós estamos convivendo com um mundo que é muito mais difícil você desenvolver a indústria, você gerar emprego, porque nós não temos essa situação fiscal, não temos essas condições. Então, aqui a carga tributária é alta e a taxa de juros é a segunda mais alta do mundo. É isso que incomoda o presidente Lula. Não tem razão para ter uma taxa dessa magnitude. Nós temos que buscar soluções na política fiscal e na política monetária, não uma contra a outra, dialogando e construindo, para ter um juros mais competitivo, para poder ajudar o país a crescer mais rápido e gerar mais emprego, que é o que a população espera do governo e do futuro. E há uma expectativa, principalmente nesse momento e nos próximos meses, né, em torno do anúncio do novo presidente do Banco Central. Eu queria saber do senhor se Lula deve adiantar esse anúncio. Na Bolsa de Apostas, quais nomes o senhor diria que é o que está à frente? E nos bastidores, o seu nome também é um dos cotados, né, presidente? Não, o meu papel é dizer, fala que é um mercadante, porque aí o mercado vai bater palma com qualquer nome que vier.
entendeu? Eu ajudo a dar legitimidade e força para o nome que vier. É evidente que eu não vou para o Banco Central, não tenho nada a ver com isso, não é meu papel. Meu papel é estar no banco público, desenvolvimento, debatendo ideias, ajudando na política industrial. Nós estamos discutindo aqui no BNDES saúde, nós estamos, todas as principais empresas de saúde, nós temos um déficit de 25 bilhões de dólares no setor de saúde. Nós estamos financiando grandes projetos para remédios competitivos, inclusive para disputar o mercado mundial, não é mais só genérico. São novos produtos, novos medicamentos, novas trajetórias curativas. Nós estamos impulsionando a indústria, 115 bilhões de reais, está lá o nosso portal, que é a Nova Indústria Brasil, junto com o nosso vice-presidente Geraldo Alckmin. Estamos fazendo todo esse esforço na área de infraestrutura do novo PAC. Estamos trabalhando toda essa transição energética climática. O BNDES está criando projetos, por exemplo, Restaura a Amazônia, um projeto de reflorestamento na Amazônia, que é 25% da floresta tropical. Nós temos que enfrentar o aquecimento global. O BNDES é a linha de frente desse processo. Então, a minha contribuição é essa, é aqui que eu falo. Isso aí é só intriga para deixar para o mercado aceitar melhor o nome que vai vir. Não, mercado, não, qualquer. Então, aí o nome que vier vai ser aplaudido, vai ser totalmente. Mas agora, eu não vou especular quanto a isso, não é meu papel. Eu deixo o presidente ter total confiança, que ele sempre escolheu muito bem, sempre foi muito prudente em relação ao Banco Central. Os nomes que ele trabalhou sempre foram economistas muito reconhecidos, competentes, na função e especialidade na política monetária. Agora o senhor acredita que ele vai adiantar esse anúncio? Não sei te dizer isso. Isso aí é uma decisão dele. Uma coisa que eu aprendi com o presidente Lula é o seguinte: em política, quem tem tempo não tem pressa. Ele tem tempo, até novembro, então ele pode indicar se ajuda, mas ele vai escolher um bom momento. Eu acho que essa pauta aí já distensionou bastante e ainda tem um pouco de ruído e tal, gente querendo especular, mas acho que a tendência é acomodar. Perfeito, presidente. Está excelente o nosso papo, mas eu vou ter que chamar um rápido intervalo, é bem rapidinho, não saia daí. Já a JR Entrevista volta, a gente vai conversar mais com o presidente do BNDES, Aloysio Mercadante. O JR Entrevista está de volta, aqui com a gente está o presidente do BNDES, Aloysio Mercadante. Presidente, eu já quero voltar falando sobre a letra de crédito do desenvolvimento, a LCD, que foi sancionada pelo presidente Lula. Esse título vinha sendo muito defendido pelo senhor. Eu queria que o senhor explicasse para a gente um pouco mais, e se é um recurso para desonerar o orçamento público, como que ele vai funcionar? É o seguinte, um banco público ele não pode ficar engessado como o BNDES estava, só tinha uma taxa de juros. Nenhum banco trabalha com uma única taxa, principalmente um banco para o desenvolvimento. Um banco para gerar emprego, para gerar inovação, para gerar transição ecológica, transição energética. Então, nós criamos alguns instrumentos. Primeiro, para a inovação, a TR, taxa referencial de juros. Então, uma taxa de juros de 2% ao ano. Por que ela é importante? Porque inovação é risco. O empresário, quando ele vai inovar, ele não sabe se o novo produto vai dar certo, se o novo processo vai ser eficiente. Se você não tiver uma taxa de juros menos pesada como essa que o mercado estabelece, ele não vai para a inovação. E por que é importante ele ir para a inovação? Porque a economia do futuro cada vez exige mais inovação, para ter mais produtividade, mais eficiente, novos produtos. Então, a nossa taxa referencial de juros, esse ano nós vamos ter 7 bilhões e meio de reais já, que é uma coisa espetacular. Aumentou mais de 200% a inovação no banco. A segunda grande preocupação nossa era criar um instrumento para a transição climática, para enfrentar o aquecimento global. O ano passado nós tivemos o ano mais quente da história, o dia mais quente da história, a semana mais quente da história, e esse ano nós já temos um dia mais quente que o ano passado, e a média tende a ser mais quente, e nós estamos chegando para além daquilo que era o ponto de não retorno da Terra. Então, nós temos que acelerar o enfrentamento da crise climática. E para isso, é a primeira vez na história que a nova fonte de energia ela é mais cara que a anterior. Porque quando você passou da máquina a vapor para a eletricidade para o petróleo, a nova fonte ela era mais barata, mais eficiente. Agora não é assim. A energia solar, eólica, ela é mais cara do que, porque ela é uma energia firme, do que a fóssil, a energia de petróleo que está aí há um século. Toda a estrutura industrial, produtiva, toda ela, 3 mil produtos vêm do petróleo. O petróleo vai continuar sendo muito importante. Então, para você fazer essa transição, você precisa de uma linha mais adequada para descarbonizar a indústria, para descarbonizar a agricultura, para deixar de emitir gases de efeito estufa. Você precisa de uma linha melhor. Então, nós criamos o Fundo Clima. O Ministério da Fazenda emitiu 2 bilhões de dólares, o ministro Haddad, no mercado internacional,
Eles protegem a variação do câmbio, chamado RED, e aí empréstimo o BNDES para fazer uma taxa aí de 6% e 15% ao ano. O Fundo Clima, que são 10 bilhões e meio. É uma linha muito importante para estimular a transição energética e a transição climática. E o terceiro instrumento que nós estamos desenvolvendo é a LCD, Letra de Crédito para o Desenvolvimento. Porque a agricultura tem a letra de crédito para a agricultura. Já tem. O imobiliário, o setor imobiliário tem a letra de crédito imobiliária. Então, você pode captar recurso, as pessoas investem nesse título, não pagam imposto de renda, tem um título muito atraente e tinha um desequilíbrio, porque muitos desses recursos não estavam indo nem para imobiliário, nem para agricultura. O Banco Central apertou e o Ministério da Fazenda apertou para que esse recurso vá para a ponta, vá lá para o destino que é o agro e o imobiliário. Mas a indústria não tinha um título. Então, nós criamos a LCD, aprovamos no Senado e na Câmara, o presidente já homologou. Até o final do mês, o Conselho Monetário Nacional faz aí as últimas normativas e, a partir de setembro, nós vamos emitir uns 10 bilhões de reais. Todo esse recurso vai para a indústria. Vai ser um recurso mais barato, vai reduzir a taxa de juros do banco toda, o banco vai ser mais eficiente e vai trazer mais um instrumento aí para a gente poder cumprir esse papel de um banco público de desenvolvimento do Brasil. Excelente. E onde, presidente, o BNDES tem contribuído para o agro brasileiro? Existe uma tendência de mais investimentos nessa área por parte do banco? Também está na mira aí dos projetos? Hoje, o BNDES é responsável por 1/3 de todo o financiamento ao crédito agrícola. 1/3. Eu até brincava, nós temos o nosso diretor Alexandre Abreu, chama de Xandão, que tem o Xandão que prende e o Xandão que empresta. O nosso é o que empresta. E o Xandão estava ali no agro, está 1/3 do crédito agrícola do Plano Safra, hoje está, agora é a Fernanda, que foi presidente da Caixa, que é a diretora dessa área. Então, o BNDES tem um papel muito importante. Nós criamos alguns mecanismos inovadores. Por exemplo, a gente usa imagem de satélites, mapa bioma, para ver se aquele que está pedindo crédito desmatou ilegalmente ou não a sua área. Se desmatou, já nem recebe R$1. E os bancos estão usando esse sistema. Ele pode recorrer, ele pode falar, não, está errado, tal, ele pode recorrer. Mas tem funcionado e nós temos, com isso, protegido as florestas e estimulado a agricultura responsável, produtiva, legalizada. Além disso, nós lançamos uma linha nova, que foi a nossa gestão, em dólar, que é o quê? Como o setor exportador, ele exporta em dólar a agricultura, ele vende soja, milho, qualquer produto que ele, carne, frango, carne suína, ele recebe em dólar. Então, ele pode pegar um financiamento indexado ao dólar, porque ele está protegido. De um lado ele recebe, do outro lado ele se endivida. Se o dólar subir ou desceu, ele não tem prejuízo. Eu não posso fazer isso, por exemplo, para o empresário que vende para o mercado interno em real. Porque se tem uma desvalorização do real, ele se arrebenta, ele não consegue pagar. Então, nós lançamos no ano passado 8 bilhões de dólares de crédito, que já está no mercado, para compra de máquinas, equipamentos, para o setor exportador. Esse ano, a nossa meta, nós lançamos um programa ambicioso, difícil de alcançar, mas é uma forma de mostrar a confiança que nós temos no agro brasileiro, de mais 30 bilhões de reais nessa linha em dólar, que é uma linha que foi muito bem sucedida. E também flexibilizando para armazém, para infraestrutura, para outras, além de máquinas, equipamentos, investimento e também recursos para o custeio agrícola, que era muito importante. Então, o BNDES hoje é um banco, e no caso das cooperativas agrícolas, aquilo que eu falei que são 20 milhões e meio de pessoas, 28% é na agricultura, é o banco das cooperativas, é o banco que fomenta as cooperativas. Está aí nas 1.000 cidades brasileiras, não tem mais agência de crédito, só cooperativa. O problema do cooperativismo do Brasil é que ele está do centro-oeste, principalmente sudeste e sul, que é a cultura europeia. O norte e o nordeste, a presença ainda é muito pequena. E nós estamos fazendo todo o esforço. Nós fizemos o chamado Procap Cred, que a pessoa pega até R$100 mil para entrar de sócio na cooperativa. Pode pegar no BNDES. E as cooperativas têm essa linha de crédito. Nós aumentamos o prazo de carência e fizemos uma taxa mais baixa para o Norte e Nordeste para fomentar o cooperativismo. Então, por exemplo, um produtor de mel no Nordeste, que faz um excelente mel, ele sozinho, ele não consegue tirar o CIF para comercializar, ele não consegue fazer um rótulo, ele não consegue um distribuidor que garanta preço para ele.
Então, ele tem uma insegurança. Quando ele se junta um conjunto de produtores que fazem apicultura, de mel, e numa cooperativa, eles compram a máquina para processar, a máquina para imprimir o rótulo, eles tiram um único CIF para todos os produtores, eles pregam crédito em condições muito mais favoráveis, e com isso, eles compram um caminhão para levar e distribuir, eles geram valor agregado para os pequenos. Então, o pequeno tem que se organizar em cooperativa. É o melhor caminho para a gente fomentar. O BNDES está muito atento a isso. A gente não pode deixar de falar sobre a atuação do BNDES no Rio Grande do Sul. Eu queria que o senhor trouxesse para a gente se tem alguma novidade e como que tem sido esse trabalho do banco para, né, ajudar na reconstrução do Estado. Olha, o BNDES, como é um banco que atua no Brasil inteiro, o Brasil é um país de tamanho continental, nós estamos sentindo muitas mudanças climáticas, extremos climáticos. Eles vão ser cada vez mais intensos e frequentes. Tem 3 momentos: a urgência, a emergência e a reconstrução. Quer dizer, a urgência é prevenção. Então, nós estamos financiando o CEMADEM, que é o Centro de Monitoramento e Prevenção contra Desastres Naturais, que é uma coisa que eu criei quando era ministro de Ciência e Tecnologia. Nós demos uma linha de crédito para quê? Para as imagens de radares, pluviômetros e hidrômetros melhorarem, que é quem faz o alerta nas cidades: olha, vai ter tempestade, vai ter deslizamento. E você precisa treinar a Defesa Civil para proteger a vida. Depois, na emergência, precisa de socorro, aí entra o Exército, Forças Armadas, para você socorrer na hora da crise. E depois vem a reconstrução com resiliência e adaptação. O BNDES, ele entra fortemente nesse momento da reconstrução. Então, primeira coisa que nós fizemos no Rio Grande do Sul, suspendemos para todas as empresas do Rio Grande do Sul qualquer pagamento de dívida com o BNDES por 1 ano. E ele pode pagar, inclusive, até no último ano do contrato, pode botar 1 ano a mais. Então, aliviamos toda a economia regional, porque toda ela sentiu, foram 800 milímetros de chuva numa semana, depois continua chovendo, mas, por exemplo, só automóvel foram 200 mil carros destruídos. 95 cidades entraram em estado de calamidade. Então, nós fizemos esse chamado standstill, suspendemos o pagamento de dívida. Segundo, criamos uma linha para micro e pequena, que é o FGI-PA, que o FGI é um fundo garantidor. Porque o pequeno empresário, por exemplo, ele perdeu o estoque, um perdeu o estoque e a máquina, o outro perdeu o prédio. Ele tem dívida passada, ele tem folha de pagamento que ele não consegue pagar, imposto que ele não consegue pagar e crédito que ele não consegue tomar. Então, nós criamos um fundo garantidor para dar garantia aos bancos para emprestarem recursos. Isso aí está em andamento. E nós fizemos uma linha de crédito direta de 15 bilhões de reais, com juros de 1% ao ano, uma taxa de juros muito... dá um pouco mais na ponta, porque os bancos cobram um spread um pouco maior, mas o objetivo é fomentar a economia para reconstruir a economia regional. Nós já liberamos 4 bilhões de reais. Você imagina o que é para um banco do tamanho do BNDES absorver esse impacto. Porque é um desafio para os servidores, porque no setor público a responsabilidade é de quem assina. Você dá crédito com qualidade e vê a garantia, vê a recuperação da empresa, onde que está. Tem ainda um tema para ajustar, que é o seguinte: são 95 cidades que têm direito a essa linha de crédito. A prioridade, no primeiro momento, que o governo estabeleceu, eram as cidades as empresas que foram alagadas, estão na mancha da água. Então tem uma ou outra ainda para ajustar, às vezes está e não aparece no data prévia, mas nós estamos ajustando. No segundo momento, pegar as outras empresas desses municípios. Nós vamos chegar lá, mas a prioridade número 1 é para quem teve a água, invadiu, arrebentou, destruiu. Mas já fizemos 4 bilhões de crédito, estamos trabalhando fortemente. Para você ter uma ideia, só na área da indústria, no BNDES, o BNDES ele olha mais os grandes projetos, acima de 300 milhões. O resto ele passa para os bancos parceiros. 8 bancos têm 80% do crédito do Rio Grande do Sul. 70 bancos trabalham com o BNDES. A gente repassa recursos para os bancos. Agora, no caso do nosso setor da indústria, a demanda do Rio Grande do Sul, das empresas do Rio Grande do Sul, é maior, é o dobro de tudo que nós tivemos ano passado. Você vê o tamanho da pressão que nós estamos para processar e dar resposta o mais rápido possível. A gente sabe a angústia das empresas, estamos fazendo o máximo possível e criamos uma agenda de campanha que está lá, um escritório no Rio Grande do Sul, para atender diretamente os empresários e a gente, micro, pequenos e médios e grandes empresários, ajudar o Estado a voltar rapidamente. Já fizemos 4 bilhões de reais de crédito. Presidente, está para sair um balanço do segundo semestre do BNDES. O senhor consegue adiantar para a gente? Eu consigo, depois você me convida para vir aqui e fazer ao vivo, porque é um balanço tão bonito, um balanço tão resumido, tem tanta coisa boa no balanço. Nós aumentamos em 79% o crédito nesse semestre, que é um dado espetacular, quer dizer, um ritmo que o banco está espetacular. A inadimplência também está lá 0,0 qualquer coisa, que é uma taxa muito baixa. Nós vamos ter um resultado, um lucro muito forte. O resultado desse semestre é muito, muito forte.
o que é bom porque todo esse dinheiro volta para o investimento, volta para a produção. O BNDES está ajudando fortemente o superávit primário. Para você ter uma ideia, do lucro do ano passado, nós estamos pegando 75% do que nós tivemos de lucro e entregando para o Tesouro Nacional para ajudar no superávit. Então, o banco tem responsabilidade macroeconômica também. Então, e nós vamos ter aí alguns outros indicadores para o setor, todas as informações, vai direto para o nosso portal, totalmente transparente. Na indústria, por exemplo, antes de fechar o mês de julho, já está 115 bilhões de reais de crédito para a política industrial. Então, vai ser um balanço muito bonito. Nós vamos chacoalhar o limoeiro. Presidente, há outros países que devem ao BNDES. Como o banco tem atuado para fazer com que eles honrem essas São dívidas? poucos países. É basicamente Venezuela, Cuba, Moçambique, tem mais um país na África. São poucos países. Agora, o banco ele não negocia diretamente, não é com o banco essa negociação. Porque para a gente financiar a exportação de serviços, a Fazenda dá uma garantia, chamado Fundo Garantidor de Exportação. Esse fundo foi criado lá nos anos 90 pelo Fernando Henrique. O Fernando Henrique colocou na época R$1 bilhão, depois nunca mais teve dinheiro do Tesouro. Toda exportação, você cobra uma pequena tarifa que vai para esse fundo. Então, ao mesmo tempo que ele garante a exportação, ele se financia pelas próprias exportações. Então, não é um dinheiro que sai do bolso do contribuinte, não sai do Tesouro, não sai da saúde, da educação. É o próprio setor exportador que gera o fundo. E o fundo garante, porque você tem imprevisível. O Brasil ficou em moratória há anos. Nós decretamos uma moratória ali no início dos anos 80 e fomos sair em 1994, mais de uma década depois. Então, os países, eles têm moratória, não conseguem pagar a dívida. A Argentina está arrebentada. Para dar um exemplo aqui próximo, do FMI, nós já tivemos, antes do Lula nós estávamos no FMI, nós entramos com o Brasil no FMI. O Brasil não tinha como pagar nada. E foi o presidente Lula que trouxe o Brasil de volta, que acumulou 380 bilhões de dólares de reservas cambiais. Então, esses países vão pagar, o país não quebra, o país atrasa. Eles vão pagar. A negociação é com a Fazenda, à medida que eles vão se recuperando, eles tendem a voltar, têm todo o interesse em voltar, e nós também que eles paguem a dívida. E vamos continuar pressionando a Fazenda para a gente acertar o mais rápido possível essas condições. Agora, para a gente encerrar, acho que a gente não pode deixar de falar sobre o concurso, né? Vai ter concurso do BNDES, depois de muitos anos. Queria que o senhor trouxesse para a gente um pouco sobre o cenário, informações sobre esse concurso, né? Tem muita gente interessada aí que está assistindo a gente. Nós já temos aí, acho que uns 30 mil inscritos, vai crescer muito. Então, o BNDES não faz concurso há 12 anos. É uma carreira fantástica, é uma das instituições mais... Eu brinco aqui, por metro quadrado, eu acho que é a instituição que tem mais mestres e doutores da República. São servidores altamente qualificados que trazem esses resultados que eu estou mostrando. É um banco que tem 72 anos, é uma carreira muito estável, você entra com um salário superior a R$20 mil e tem depois participação no resultado do banco, tem outros benefícios, tem plano de saúde, tem um sistema de aposentadoria extraordinário. Então, é um banco que traz grandes resultados para o país, inclusive no Tesouro Nacional, porque repassa recursos, e gera emprego, gera salário. Agora, banco é recursos humanos, é talento. O que nós queremos são bons talentos. E com duas novidades importantes: 30% das vagas para pretos e pardos, para a lei de cotas, porque a lei diz que tem que ter 20%. Como nós estamos abaixo, nós estamos fazendo 30% dos ingressantes para poder chegar nesse patamar. E 15% é o acordo que nós fizemos com o Ministério Público de pessoas com deficiência. Porque você tem que ter no mínimo 5% das vagas e o banco está muito abaixo disso. São 160 vagas. São nós devemos, a lista de espera, a nossa expectativa, estamos ainda fechando esses acordos com a SESC, mas seguramente vão ser mais de 500. Na primeira chamada vai estar em torno desses 100, mas depois continua, nós vamos ter outras chamadas para poder... Nós tínhamos 3 mil servidores, nós temos 2.500. Então, nós temos que aumentar e muitos vão se aposentar agora. E toda a memória do banco depende desses novos servidores que vão vir. E nós estamos contratando para 40 anos. Então, nós estudamos muito. Por exemplo, tem toda uma área de tecnologia da informação, defesa cibernética, economia, engenharia, administração. Enfim, são várias áreas do conhecimento. Vocês podem olhar o edital, já está no portal do BNDES, bnds.gov.br. Baixe o edital, estudem. E vou dizer uma coisa para vocês, para não esquecer, os jovens. Quem estuda, escolhe o que vai fazer. Quem não estuda é escolhido ou não.
Então, estudem para você escolher. E se estudarem, vocês vão entrar no BNDES, vai ser uma escolha extraordinária. Você já ouviu muita gente querendo entrar no BNDES, mas eu não conheço ninguém que queira sair. Então, venha para o BNDES, vocês vão ter uma excelente experiência profissional. Tá aí o recado. Presidente, muito obrigada pela sua entrevista, por conversar com o JR, foi um prazer. Prazer é meu, voltaremos. E obrigada, claro, a você também pela sua audiência. Até uma próxima. Tchau, tchau.